Grupos criminosos têm se aproximado das religiões para consolidar seu poder nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Pelo visto, nas favelas cariocas não existe isso de separação entre a igreja e o Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Tem se disseminado pelas favelas do Rio de Janeiro um fenômeno que já é chamado por estudiosos do tema de narcopentecostalismo, o envolvimento de traficantes e chefes de facções criminosas com o movimento neopentecostal nessas comunidades. Os líderes do crime local não apenas se vinculam a certas denominações evangélicas, como também se valem de ensinamentos e personagens bíblicos para caracterizar sua ação e seus objetivos nas favelas. O narcopentecostalismo é mais evidente na região do Complexo do Lucas, que engloba os bairros da Parada de Lucas, Vigário Geral e ainda outras 3 favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Nessa região, atualmente controlada pelo Terceiro Comando Puro, a ligação entre traficantes e o meio pentecostal é tão forte que o complexo já é mais conhecido pelo nome que lhe foi atribuído pelos traficantes. A região passou a ser chamada de Complexo de Israel, como se fosse uma terra prometida para os moradores. O grupo criminoso que domina o complexo se auto-intitula Tropa de Arão, em referência ao sacerdote e irmão de Moisés. O símbolo que identifica essa facção é a Estrela de Davi, que aparece pintada em diversas partes dessas favelas, como muros, caixas d'água e até mesmo bandeiras. De acordo com o que foi apurado pela polícia, o líder do tráfico na região, que é procurado por vários crimes hediondos, é evangélico e tem uma boa relação com pastores locais. Embora grande parte dos evangélicos dessa e de outras comunidades rejeitem o rótulo e também o envolvimento com criminosos do tipo, o fato é que uma parte significativa do movimento parece apoiar o tráfico de drogas na região. Os membros das facções se declaram evangélicos, pagam generosos dízimos para as igrejas e ainda custeiam eventos que envolvem até shows de cantores famosos no mundo gospel. Além disso, religiões não cristãs, especialmente as de matriz afro, são perseguidas nas favelas dominadas pelos narco-evangélicos. Terreiros de candomblé são frequentemente destruídos. Há relatos, inclusive, de que traficantes picharam "Jesus é dono do lugar" em um desses terreiros vandalizados. Ao que tudo indica, a ligação entre traficantes e determinados grupos evangélicos não se dá apenas por pura convicção religiosa. Trata-se também de uma estratégia de manutenção do poder. Por um lado, os chefes do tráfico ganham o apoio de pastores que exercem considerável influência sobre os fiéis. Por outro, esses pastores recebem contribuições financeiras generosas por parte dos traficantes para investir em seu ministério. Conforme cresce a adesão dos moradores das favelas cariocas ao neopentecostalismo, mais interessante se torna para os chefes do crime se aproximar desse meio religioso. Na verdade, o que as facções criminosas estão fazendo é se aproveitar do crescimento das igrejas evangélicas nas favelas para fortalecer seu poder e domínio na região. Aqueles que ainda depositam alguma fé no Estado e que acreditam que ele existe para combater o crime e proteger a população deveriam tirar algumas boas lições desse caso. O fato é que o Estado não apenas não cumpre o que promete, ou seja, não é capaz de impedir o crime, como também suas desastrosas políticas públicas são a grande causa dos altos índices de criminalidade atuais. Para mais informações a esse respeito, recomendamos o vídeo Por que proibir as drogas? No canal Ancapsu Classic. O link está aqui na descrição. Porém, é possível ainda traçar um paralelo entre as ações do Estado e a forma como as facções criminosas têm se comportado ao longo dos anos. O fato é que os grupos criminosos se converteram em pequenos estados dentro das comunidades, o que apenas reforça a nossa convicção de que o Estado não passa de um ente mafioso. Pense, por exemplo, que essas facções agem de forma violenta, seja dentro de sua área de atuação, seja na disputa de territórios com outras máfias. Isso se assemelha muito à ação estatal, seja com as políticas públicas locais, seja em relação às guerras travadas entre países, guardadas as devidas proporções, é claro. As facções criminosas, também a exemplo do Estado, impõem regras autoritárias aos habitantes da região dominada, sobre a qual, mantendo a analogia, os grupos criminosos exercem sua jurisdição. Existe todo um código de regras e condutas nesses lugares, com a proibição de determinadas práticas e a estipulação de punições que dependem do crime cometido. As facções possuem seus próprios tribunais, que julgam os moradores da região de acordo com suas próprias leis.
Nesses tribunais, existe até mesmo a pena de morte para determinados crimes, e as facções se encarregam de executar as punições. Os criminosos também exercem seu poder sobre a propriedade dos indivíduos. Eles podem requisitar a casa dos moradores das favelas para estabelecer ali seus interesses comerciais, algo que seria chamado de desapropriação, se fosse feito pelo Estado. Os bandidos também impõem toques de recolher e ordenam o fechamento de estabelecimentos comerciais, mais ou menos como o Estado fez durante a crise sanitária. E da mesma forma, apenas os membros das facções podem andar ostensivamente armados pelas ruas, tal como acontece com os agentes da violência estatal. De forma mais sofisticada, as facções também desenvolveram seus próprios símbolos e ideologias. Ao invés de bandeiras, brasões e hinos, como os estados, as facções usam pichações, gestos com as mãos e funks padronizados para forjar uma cultura própria. O objetivo aqui é o mesmo: dominar a região também do ponto de vista ideológico, uma vez que apenas o uso da força é muito caro e contraproducente. Aos poucos, a facção entra no imaginário popular para validar suas ações perante os olhos dos moradores das comunidades, não obstante a violência com que os bandidos atuam. E agora, por fim, os grupos criminosos se aliam às religiões para consolidar o seu poder, como diversos estados fizeram no passado. Em muitas favelas, não há mais essa história de separação entre igreja e o Estado. O Estado, nesse caso, sendo a facção criminosa dominante. Os traficantes estabelecem a sua religião oficial, geralmente vertentes do neopentecostalismo, proibindo as demais. O citado caso da perseguição aos terreiros de candomblé apenas demonstram esse fato. Tal como os reis do passado e até mesmo os do presente, facção e religião se unem para consolidar o seu poder que ambos compartilham. É curioso imaginar que muita gente defende a existência do Estado, dizendo que, se não fosse ele, todos viveriam numa barbárie, como grupos violentos guerreando o tempo todo. Entretanto, nós já vemos isso acontecendo o tempo todo, em várias partes do país, com cada vez mais regularidade, diga-se de passagem. O Estado, que afirma ser o responsável por garantir a ordem e a segurança para a população, é incapaz de impedir que grupos violentos tomem conta de comunidades inteiras. O que estamos vendo acontecer é justamente o que os defensores do Estado afirmam que aconteceria caso o Estado não existisse, com a diferença de que, agora, nós não podemos fazer nada para mudar essa situação. Aliás, o Estado tem grande responsabilidade na atual escalada da violência que temos presenciado. Em primeiro lugar, foi sua guerra às drogas que transformou uma atividade comercial, que é a venda de entorpecentes, numa prática altamente lucrativa, caracterizada por grupos criminosos violentos. E são as instituições estatais corruptas que aprofundam esse cenário, com traficantes caindo nas graças de policiais, juízes e políticos. O cenário é favorável para todos os envolvidos, menos para a população, oprimida pela máfia estatal e pelas facções criminosas. O fenômeno do narcopentecostalismo é mais uma evidência da sofisticação que esses grupos criminosos estão adquirindo. Tal como os estados no passado, as facções têm se empenhado em evoluir do uso puro da força para agir também em outras áreas, desde a prestação de serviços sociais à população carente das favelas até a aproximação com lideranças religiosas. Os traficantes têm buscado formas de legitimar seu controle e domínio sobre regiões geográficas. É triste saber que esse é um problema sem solução imediata, especialmente em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. E a tendência é que a coisa só piore. De qualquer forma, esse exemplo serve para ilustrar, de forma quase didática, como as máfias criminosas se estabelecem e consolidam seu poder, sejam elas facções de traficantes ou de políticos. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!